E agora que temos o conhecimento básico sobre posição, é hora de ir um pouco mais fundo no tema e descobrir como isso pode melhorar nosso jogo. Senhoras e senhores, a segunda parte do tema posição. O programa de hoje mostra por que a posição na mesa de pôquer é tão importante e como compreender isso pode lhe dar uma vantagem sobre os seus oponentes. Essa série mostra o pôquer jogado ao redor do mundo. Vamos observar a ação em Londres, teremos mais análises do Joe Hashen e vamos para Barcelona, saber como tudo começou no pôquer. As três posições à esquerda do dealer são as posições iniciais, o Small Blind, o Big Blind e o UTG. Esse tutorial vai mostrar quais mãos jogar nessas posições. Quando você estiver no UTG, jogue apenas mãos Premium. Em termos de pares, nosso conselho é jogar As-As até par de 10 e cartas não pareadas, jogue As e Rei ou As e Dama. Não jogue mãos como As-9 ou Rei Dama Off, porque elas vão te causar problemas se as cartas comunitárias lhe derem o maior par e seu oponente tiver um kicker melhor. Tecnicamente falando, os blinds são posições iniciais, mas no pré-flop são os últimos a falar. Então, antes do flop, se você estiver no small blind e todos tiverem dado fold, você só tem o big blind depois de você. Então, pode considerar dar raise com cartas não tão boas, mas seja cauteloso se achar que seu oponente é um bom jogador e pode dar re-raise em você. Se alguém deu call antes de você, sugerimos um raise com qualquer par acima de 8-8. Para mãos não pareadas, aumente com As-Valete ou qualquer coisa melhor do que isso. Call com conectores naipados e call com quaisquer cartas naipadas acima de 10. Não se esqueça que você será o primeiro a agir fora de posição no restante da mão, então tenha cuidado. Se alguém deu raise antes de você, jogue muito tight. Só dê raise com mãos muito fortes, como Dama-Dama, ou pares superiores, ou As e Rei. Se você tiver muitas fichas, pode dar call com pares mais baixos, conectores naipados e cartas naipadas de intervalo simples. Se você acertar um flush, trinca ou sequência, pode ganhar muitas fichas. O fundamental sobre jogar mãos em posições iniciais é que você vai ter a desvantagem de agir primeiro em cada rodada de apostas. Então jogue somente mãos fortes e fique longe das mãos marginais que podem te colocar em confusão. Não se esqueça que isso são só dicas. Sempre aconselhamos você a mixar o seu jogo para não ficar muito previsível. Antes de irmos além, aqui vão mais alguns termos do poker. I'm already. The whole enchilada? It's at least a flip, right? I push you fold, yeah? No sweat. All-in. Ir all-in é o movimento mais corajoso do poker. Acontece quando um jogador aposta todas as suas fichas. Geralmente significa que o jogador está apostando uma grande quantia, forçando os oponentes a tomarem uma decisão difícil. Carta queimada. Uma carta queimada é a carta descartada ou queimada pelo dealer antes do flop, do turn ou do river. As cartas queimadas foram introduzidas no jogo a fim de evitar trapaças. Roubo. Um roubo acontece quando um jogador com cartas ruins tenta ganhar o pote, fazendo os oponentes darem fold com um raise. A tentativa mais típica de roubo é antes do flop ser distribuído, pois o small blind e o big blind estão ali, dando sopa. É hora da segunda parte do nosso tutorial de hoje. E aqui estão as mãos que devem ser jogadas em posições intermediárias e finais. Quando você está em posição intermediária, pode abrir seu leque de opções para jogar. Se todos deram fold até você agir, você deve evitar dar um limp. Sempre abra as apostas com um raise. Você pode aumentar com um par de sets para cima. Se forem cartas não pareadas, pode ir com As, Valete, As e Rei ou qualquer carta naipada acima do 10. Dar raise com conectores naipados baixos também pode ser considerado. Se alguém já deu call antes de você, dê call com pares médios e pequenos até 9, cartas naipadas maiores que o 10 e conectores naipados. Se um oponente já deu raise, faça o re-raise com pares maiores que 10 e com As e Rei ou As-Dama.
ou the call com conectores naipados e pares menores do que 9. Seja cuidadoso na sequência, se seu oponente deu raise em uma posição inicial, pode estar com cartas muito fortes. Bom, vamos ver quais cartas jogar em posições finais. Nas posições finais, você pode abrir ainda com mais opções. Se todos deram fold até você, dê raise com qualquer par. Raise com qualquer as naipado e qualquer as com uma carta maior do que 7, se não for do mesmo naipe. Também dê raise com quaisquer cartas maiores que 10 ou quaisquer conectores naipados. Em posições finais, seja agressivo, raise ou fold. Dar call não deve ser uma opção. Se alguém deu call antes de você, dê raise com pares acima de 10, de as e valete até as e rei. Dê call com qualquer outro par, cartas naipadas acima de 9, qualquer as naipado e conectores naipados. Se alguém deu raise antes de você, fique mais cauteloso e apenas dê re-raise com pares maiores que 10, as e dama e as e rei, e dê call com pares médios e conectores naipados. Como em qualquer posição, tente mixar o seu jogo para dificultar uma leitura dos seus oponentes. Como nessa mão aqui com o americano Hall deu raise, mas Dario Minieri, aqui em posição final, escolhe dar re-raise com poderosos 6 e 4 de paus. Isso força o raiser inicial Hall com dama e 10 a dar fold. Ele não vai querer jogar contra um profissional agressivo como Minieri fora de posição, uma situação que ninguém gostaria. Aparentemente, esse pessoal não fez a sua lição de casa sobre o jogador italiano. Para mais informações e assistir a programas anteriores, acesse o site everythingpoker.com. Hora da sessão Meu Jogo, com a diversidade do universo do poker. I'm Sam Razavi, I'm from Brighton in the UK, and I'm a part-time actor, full-time brother and a professional poker player. I've consistently been making money online for the last 6 years. I come from a poker playing family. My dad plays poker and my mum plays poker, and I have 6 brothers and 3 sisters. 2 of my other brothers also play for a living. One's relocated to Mexico to enjoy the lifestyle over there, and my other brother Eb, he's more of a live tournament player, and he's up and coming. My biggest live achievement to date is at the Aussie Millions in 2011. I made the final table of the main event and I came 6th for 225,000 Australian dollars. And then a few months later I managed to win the UK IPT in court for another 70,000 odd euros. So it's been a handy year. I've been playing poker for a living online for the last sort of 6 years. I've had quite a lot of success doing that. I'm going to continue doing it, but obviously at the moment I'm looking into having more and more success, hopefully live. Hora de receber conselhos do campeão da World Series of Poker 2005, Joe Rasch. Ele vai explicar como a posição pode ajudar a salvar fichas preciosas. Today we're going to talk about the importance of position and how it can help you make the best decisions regarding your hand. In this particular example, we're going to see how Smokey makes a really good fold. So let's have a look at the hand. Pablo, who is in first position, has a very strong hand. He has a pair of queens. He elects to raise to 300. Right behind him is Silas with a pair of aces, the very best hand you can have in poker. He re-raises to 900. In late position, Smokey's sitting there with a pair of 10s. Now he's seen that Pablo raised, Silas re-raised, and has thought it out and decided that his pair of 10s probably isn't the best hand here and could easily be beaten. He elects to fold. The action moves back around to Pablo, who elects to move all his chips into the middle with his pair of queens, believing that he may have the best hand. But obviously we know Silas has the best hand. Silas quickly calls with his pair of aces, and the board runs out. Silas wins the hand, eliminates Pablo.
But the important lesson here is that Smokey lost no chips because he was able to use his position to work out that his hand wasn't good enough to play, and he folded the hand. É hora de uma pequena pausa, mas antes de ir, uma pergunta rápida para testar o que aprendemos sobre posição. Imagine que você está no TG em uma mesa cheia, recebe rei e dama. O que deve fazer? A. Call. B. Raise ou C. Fold? Resposta depois do intervalo. Nós estamos de volta. Antes do intervalo, perguntamos a você o que você deveria fazer se recebesse rei e dama no TG em uma mesa cheia. A resposta é C, fold. Apesar de parecer forte, rei e dama não é o que chamamos de uma mão premium. Então devemos jogar ela fora para evitar a entrar em um pote contra uma mão monstro. É hora de lembrar o que aprendemos na primeira parte e rever quais mãos devemos jogar em diferentes posições quando abrimos o cofre. A ação aconteceu na temporada 7 do European Poker Tour em Londres. Em uma mesa cheia de estrelas, a ação chega em fold até Dario Minieri em posição intermediária com as e dama. Se você for o primeiro a entrar no pote, recomendamos dar raise com as e valete até as e rei, e Dario fez isso, subindo 3 blinds. A ação chega em Boniadi, em posição final no botão, a melhor posição do poker. Nós recomendamos dar call no raise dessa posição com conectores snipados, se ele realmente fez isso. Depois de Boniadi, Christopher Shaw estava no small blind ou em posição inicial e deu call com rei e valete. O que nós recomendamos? Dar call com intervalos simples snipados nessa posição, desde que o raise não fosse muito grande. Decisões inteligentes no botão e no small blind. Conectores snipados como esses têm potencial se acertarem bons flops e valem um investimento, como aconteceu aqui. Shaw consegue um bom flop, mas Boniadi se deu melhor ainda. Ele tem o nuts, com sequência de 7 a valete. O flop deu a maior sequência possível a Boniadi. Acho que dessa vez ele deu call com conectores snipados em posição final. O flop também justifica o call pré-flop de Shaw com rei e valete de copas. Agora ele tem o maior par e flush draw. O que aconteceu depois? Bom, Dario Minieri saiu do caminho, enquanto Christopher Shaw tem o azar de fazer 2 pares no turn. E olhem, isso vai ser desastroso para Shaw. Shaw melhorou sua mão, mas Boniadi ainda está bem à frente. Um jogador pode se apaixonar por uma mão como essa. A Shaw, na verdade, deu um fold perfeito. Muito bem, vamos falar sobre a arte do fold com mais detalhes em um próximo programa. Mas por enquanto, aprenda as lições sobre como dar call com 9 e 10 de ouros em posição final. Você pode acabar acertando o nuts. Posição, o conceito mais importante do poker. Aqui está Joe Hashem, campeão da World Series de 2005, para dar mais dicas pra gente. Today we're going to see how you can use your position to bully other players when they show weakness. In the hand that we're going to look at today, Mr. Razor raises to 150 with a pair of 9s. And Centipede elects to call with Jack King of Hearts. However, Boomer, with a pair of 8s, calls behind him. Let's see the flop. So we see a flop of Ace Queen 4. Mr. Razor checks, and so does Centipede. Now Boomer has information about his opponents and what he perceives to be weakness. He elects to bet 400 chips with his pair of 8s, basically saying to his opponents that I have an ace or a queen or both. Now, this works well and truly because both opponents fold. He's basically betting on the fact that his opponents don't have an ace or a queen. He used the power of his position to bluff his opponents out of the pot. Obrigado, Joe. Eu sou seu fã. Eu sempre admirei aqueles jogadores que podem ganhar com as piores mãos, e aqui estão bons conselhos.
My biggest tip as a poker player is to play hands in position. Don't worry about your cards. Really think about who is in the blinds when you're raising, and be much more likely to raise a lot more suited connectors on the button or in the cutoff seat or even in the hijack. Position is very powerful in poker in No Limit Hold'em. Don't get caught playing in early position without really strong hands. If you're in later position, you have power because you get to see other people act before you. Until you get the confidence and the knowledge and the understanding of the game to play hands from early position, restrict those hands to the top 10% of hands. Take it very easy in the beginning. Look at your opponents, see how they play. So play very tight in the beginning till you have a feeling about how the other guys at the table are playing. And then start playing your game. Never participate in a showdown. You have to steal the odd time. On the flush draw. And if you show me yours, I'll consider showing you mine. What do you consider a genuine hand? Pair of twos. Hora de sabermos um pouco mais sobre as terminologias do poker. O termo air ou ar é dado a uma mão sem nenhum valor. Quando você faz um raise blefando sem um par sequer, isso é chamado de raise com air. Um cooler. Um cooler acontece quando você tem uma mão que acredita ser a vencedora e vê seu oponente mostrar uma mão ainda melhor. O exemplo mais óbvio de cooler é quando você recebe um par de reis e seu adversário tem um par de as. Hitter. Hitter é aquele período de tempo onde tudo dá certo para você. Você recebe grandes mãos e ganha tudo. No Brasil também é conhecido como churrilho. Steaming. A palavra steaming designa aquele momento onde o jogador está muito nervoso. So bad. What are you doing? Depois que uma mão deu errado. That's the sickest thing ever. É quando o jogador está em tilt, tomando as decisões ruins e vai continuar perdendo fichas. That is ridiculous. É hora de sabermos mais curiosidades sobre Sun Hazavi aqui no nosso programa. I'd love to obviously win an EPT because that's at the moment that seems to be one of the most prestigious tours around. But in the future, I really want to get back into my acting career. So I'm a bit of an actor at the poker table, so I'm hoping that in the future I can get back into that. I just need to find a way to balance them side by side. É hora de conversar com as estrelas do jogo. O EPT de Barcelona com os maiores nomes do poker se enfrentando em um evento de 5 mil euros de buy-in. Esses caras hoje são profissionais, mas já foram iniciantes há um tempo atrás. Em algum lugar da cidade espanhola, 34 andares acima da área do torneio, 4 jogadores conhecidos do circuito vão relembrar como começaram. O campeão do WPT e ganhador de bracelete da World Series of Poker, Theo Jorgensen, vai participar junto com a campeã do EPT, Liv Boré, o bicampeão do LPT, Nacho Barbeiro, e Daniel Negreanu, jogador com a segunda maior premiação geral na história do poker. Eles estão todos por aqui. So I mean, I know you boxed like Gus Hansen. I know you've been a poker player, but I don't really know your story. I mean, how did you get into poker in the first place? I think I started off in the 5th or 6th grade, something like that, when I was playing with my school. 5th or 6th grade? Yeah. Were you playing for money or just chilling? We were playing. I remember a huge bluff for around $2. Nice. Which had the whole thing going. So what was your story? Like, how did you get into poker? Like, what were you doing before that? I was actually playing Magic the Gathering. Magic the Gathering é um jogo de cartas que pode ser disputado online. Vários jogadores de sucesso como Elk e David Williams jogaram Magic antes de começar no poker. Oh, you were a Magic guy? Like Yeah. David Williams and all them? I was like traveling around the world playing that game. Wow. And then, yeah, so like everybody made like the transition to poker. But we all studied online playing Limit. So you were like a professional Magic player before you were a poker player, but Yeah. you weren't making any money? Yeah, I was making money. I was making money enough to live and to travel around the world. So you didn't have a job? You I didn't have a job, but Hey, what did you do? Did you have a job before you played Magic? I never had a job. You've never in had a my job life. in your whole life? No. Wow. Did you actually finish school? I finished school, then I went to college, law school, but I quit because I started playing Magic around the world.
So you gave up being a lawyer to play Magic. Like, I never really played Magic, but all the guys that played Magic seem to be really good poker players. So the game obviously has a lot of similarities to poker, right? So you play Magic, or have you ever played Magic? Never played it. I want to try it. What was your deal? You were like a guitarist, crazy rocker chick, physicist, something? Well, yeah, I was at university studying physics, being a crazy rocker chick, just playing guitar all the time. No, I actually graduated. And then it was after that. It was actually after that I moved down to London. I didn't really know what I wanted to do with my life at all. And saw an advert for a reality TV show, and I was like, well, I'll apply for this. It said you could win some money. And they didn't say what it was that you'd be doing. And they had all these auditions, and they chose me as one of the 5 contestants, and then they did this big sort of reveal that they were going to be teaching us how to play poker, and then we'd play against each other for this money. So I was like, okay, I mean, I'd heard of the game, but I'd never played a hand of poker in my life. How many years ago was this? 5 years ago. Okay. And yeah, I just completely fell in love with the game instantly. I was like, wow, how did I not know about this? And then I met some of the pros that were teaching us to play and saw how they traveled the world and kind of lived like rock stars and played a game that uses the mind. And was competitive and fun, and they could make millions of dollars. I was like, that's like the best job ever. So I was a limit guy, limit hold'em. You know, we played all different kinds of games when I was younger, like wildcard games, but when I grew up, in high school, I was playing Monday to Friday, noon to 8, limit hold'em. Limit Hold'em segue as mesmas regras do Texas Hold'em, mas o valor que você pode apostar é restrito, ao contrário do No Limit Hold'em. I had all my friends do it. We'd show up at noon, quit at 8 p.m., and once a month we'd get wasted and drink, and we called it party day. It's pretty amazing that, I mean, you got 4 people here all doing the same thing for a living, but came from totally different places. You played with your friends in school because they were all suckers, and all of a sudden you're playing in all the big tournaments. This guy was a Magic player, playing with friends, like just trying to make a living doing that, and you were just some random reality TV chick, physicist, rocker girl, who happened to find poker and just fell in love with it. So it's like, just goes to show that this world is just represents so many different types of ways to get into it, for sure. É isso aí, todos temos que começar de algum lugar, hein? Para treinar tudo que você aprendeu hoje, acesse pokerstars.net e siga as instruções de como fazer o download do software gratuito. Assim que estiver no site, sua tarefa é jogar as mãos seguindo nossos conselhos no tutorial desse programa. Com o tempo, você vai aprender a maximizar seus ganhos e minimizar suas perdas, e esse é o objetivo do jogo. No programa da semana que vem, uma das partes favoritas do jogo, o blefe. Quando executado corretamente, é uma arte, mas quando dá errado... Vamos ver o segredo do sucesso de Nacho Barbeiro no poker, o cara que não consegue parar de ganhar. E vamos ver quais são os jogadores que blefam melhor. I actually went to school with Bon Jovi, and we used to play music together in his garage. Então, até a próxima!